Então, prezados irmãos, o apóstolo Paulo estava falando dele, dos seus companheiros, e não falando que era a igreja, quem era a escória deste mundo. Isso aí é a confusão que a religião coloca na cabeça dos irmãos, e faz os irmãos achar isso. E não só isso, muitas coisas, muitas outras coisas que ilude a você que vive nas igrejas a pensar tanta coisa que eles ensinam e sendo tudo equívocos e engano, como o fim do mundo. Então aqui ele dizia que era tratado como lixo e muitas vezes como loucos, coisa vis. Veja o que disse um certo orador chamado de Tértulo, homem de Belial. Era judeu, mas era do maligno. Veja o que ele chegou a dizer com Paulo. No capítulo 24 de Atos, versículo 5, eu vou ler só o versículo porque, se for ler o relatório todo, não vai tomar tempo, mas eu quero ler aqui o 5. Veja o que diz o certo Tértulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedição. Então ele, promotor de sedição entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha, tratou Paulo de peste. O que é peste? Peste é tudo quanto é ruim, peste de inseto, peste de doença. Você sabe disso? Então aqui ele chamava que Paulo era promotor de sedição entre todos os judeus, quer dizer, tentando contrariar os ensinos que Paulo ensinava, né? E Paulo ensinava o caminho. Ele chamou o caminho de seita, né? Tratou esse cabra era tão maligno, tão terrível. Era daqueles que estava preservado para a ira que aconteceu no ano 70. Então ele chegou a tratar Paulo de peste. Também, aí Paulo fala que mas confesso que conforme aquele caminho, ele tratou de seita, mas Paulo tratou de caminho. Aqui chama seita. Assim sirvo ao Criador, a Deus, de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, que era quem falava de Cristo, da salvação. Agora, também ele falou que era como loucos, né? Veja que no momento Paulo foi tratado de louco. Capítulo 26, versículo 24. Houve ali quando Paulo estava dando discurso em sua defesa, mostrando que Cristo era o enviado, era o Messias enviado pelo Pai para resgatar o seu povo. E todo aquele que nele cresce também iria ter o direito. Ele estava ali falando da ressurreição, né, no versículo 23, quando Paulo termina de falar que Cristo tinha ressuscitado, que tinha sido o primeiro da ressurreição dos mortos, e que devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Aí quando ele acaba de dizer
isto, versículo 24, e dizendo, ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Tá vendo? Porque eu não entendi, ele era um homem natural, não compreende as coisas de Deus, né? Mas ele disse, eu não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um sã juízo, né? Um sã juízo que estava para vir. Deus ia castigar todos quanto tinham transgredido a lei, tinha desobedecido. Por que Deus não ia destruir o mundo, como muitos pensam que Deus vai destruir toda a humanidade, todo aquele que não crê vai ser destruído? Por que Deus ia fazer isso? Se Deus não tinha dado lei nenhuma aos gentios, aos outros povos, outros países, Deus deu a lei a Israel, e quem transgrediu a lei foi Israel, por isso que o juízo veio sobre eles. Mas os homens usam a Bíblia, meu amigo, não para falar a verdade, mas para enganar, persuadir ao engano, fazer as pessoas achar e fazer negócio das pessoas. Usam ela dizendo que Jesus mandou cobrar dízimo, que o povo pague o dízimo, que é para a obra do Senhor. Mentira, é para a obra deles. Quanto mais? Se dá dízimo nas igrejas, mas